Bom dia, meu nome é Luciano Capone e vou apresentar para vocês o trabalho que tem o título de Planejamento Estocástico de Curto Prazo, incorporando a incerteza da estimativa no controle de teores. O meu orientador é o professor Rodrigo Peroni e o co-orientador é o professor João Felipe. O trabalho foi dividido em práticas tradicionais de planejamento de curto prazo, em especial na etapa de controle de teores, a descrição do problema encontrado nesse trabalho, a meta ou a hipótese investigativa e a metodologia proposta no trabalho também, a seleção da base de dados, simulação, cálculo de benefício e otimização propriamente dita, seleção dos blocos de lavra que vão ser escavados. Trago um estudo de caso de uma mina de fosfato no Brasil e, por fim, as conclusões obtidas até o momento. Então, na prática tradicional do planejamento de mina de curto prazo, a primeira etapa é a seleção da base de dados. Então, essa seleção da base de dados normalmente é feita a partir de informações de sondagem ou pó de perfuratriz utilizado para desmonte com uso de explosivos. Com base nessas informações, é feita uma análise química e define regiões ali de teores de minério estéreo, né? Eu tenho os teores daquela região. Além disso, a segunda etapa, eu tenho um mapeamento e uma interpretação geológica feita por geólogo. Então, o geólogo vai na mina, define os contatos entre os litotipos, faz um mapeamento geológico e com o banco de dados e com o mapeamento geológico, separa as informações para fazer a estimativa de teores, né? Quando necessário, separa para fazer a estimativa de teores. Então, eu tenho um modelo estimado, normalmente por estimadores tradicionais, que é inverso quadrado das distâncias, ou krigagem ordinária. Bom, eu tenho um modelo estimado, eu consigo calcular o meu minério. Esse minério normalmente ele é definido um teor de corte e acima do teor de corte o minério, abaixo do teor de corte estéreo, e entrega para o planejador planejar. O planejador define uma poligonal de lavra em softwares de mineração ou poligonais de lavra que vão representar aquela programação da lavra da semana. E pega aquele plano de lavra, entrega para a topografia ou para o operador do equipamento, é demarcado a área de lavra, minério vai para o britador, estéreo vai para uma pilha, estoques intermediários vão para os estoques intermediários, e assim é feito o planejamento de forma sistemática e constante. Qual que é o problema encontrado, né? Os métodos manuais eles são limitados na execução, são subjetivos e não são reproduzíveis. Então, eu tenho o Edilson chega na segunda-feira para fazer um plano de lavra, entrega aquele plano. Na quarta-feira vem o Magela fazer outro plano, entrega outro plano de lavra com a mesma base de dados. Então, assim, é difícil. E até mesmo ele entrega o plano, faz o mesmo plano da semana, ele vai me entregar talvez até outro plano de lavra. Então é difícil de reprodução. E demora, um plano de lavra para programação da semana, dependendo do tamanho da mina, dependendo da condição. Leva um dia, 2 dias, 3 dias para fazer uma programação semanal de lavra. Além disso, eu tenho uma escassez de informação. Então eu tenho a informação da sondagem ou do pó de perfuratriz, embora eu tenha um razoável quantidade maior de pó de perfuratriz, e isso é bom para o planejamento de curto prazo. Comparado ao que eu vou lavrar, é muito menor, né? Então, assim, essa incerteza ela é difícil de definir os limites de minério estéreo do planejador de curto prazo, mesmo com mapeamento geológico. Os contatos são gradacionais, nem sempre são bruscos. Então, na prática, não é tão simples. E na literatura é visto que se eu conseguir mapear essa incerteza, eu consigo melhorar o meu lucro ou minimizar minha perda. Por exemplo, se eu tenho uma distribuição de teores e eu sei como ela se comporta em uma determinada região, eu consigo melhorar o meu controle, ou então definir que naquela região eu não vou lavrar, vou colocar mais sondagem. Por exemplo, uma região que eu tenho minério e eu estimo como estéreo, o minério, vou botar na pilha, eu vou perder dinheiro. Ou então ele era estéreo, eu coloco ele no britador, eu vou perder dinheiro. De qualquer maneira eu perco dinheiro,
em qualquer uma das situações. E mesmo eu buscando a maximização do lucro, ou então tentando pegar blocos mais ricos no início, a variabilidade dos teores na alimentação da planta, se eu conseguir reduzir essa variabilidade dos teores na alimentação da planta, eu consigo melhorar o desempenho da planta, né? Ajustes de coletor, ajustes de depressor, então pH, enfim, numa etapa, por exemplo, de flotação, se eu tiver a variabilidade melhor, eu vou conseguir melhorar o meu desempenho da planta. Então, o que eu quero, né? Qual que é a etapa investigativa desse processo? Seria possível criar um novo paradigma de planejamento de curto prazo, contemplando simultaneamente a seleção das áreas visando o máximo lucro, com a mínima variabilidade dos parâmetros de alimentação na planta, e ainda incorporar a incerteza de teores limitada à escassez das informações existentes? Seria essa nova metodologia superior aos métodos de uso na indústria mineral, especificamente para definição de linhas de escavação projetadas para engenharia de planejamento de curto prazo? Então é isso que eu vou desenvolver ao longo desse trabalho. A metodologia proposta é seleção da base de dados, muito parecida com a etapa anterior. Então eu tento pegar uma área maior do que a área que eu quero simular, ou que eu quero avaliar para poder capturar a continuidade espacial daqueles dados. Ao invés de usar estimadores tradicionais, como inverso quadrado de distância ou krigagem, eu faço simulação, e aí eu consigo ter modelos simulados e capturar a incerteza geológica a partir disso. A partir dos modelos simulados, eu uso uma função de transferência para avaliar o lucro desses, com base nos teores, o lucro associado a cada um dos blocos. E além disso, escolho uma distribuição de referência que é naquela que eu vou tentar reduzir a minha variabilidade, vou tentar imitar ela, então que o meu sequenciamento de lavra seja o mais parecido possível com aquela distribuição de referência. Depois eu faço um agrupamento, clusters em cada uma dessas regiões, e por fim eu tento selecionar os blocos que maximizem o meu lucro e minimizem a minha variabilidade dos dados. Aqui é a seleção de uma base de dados. Eu peguei a base de dados do Walker Lake, ilustrando, por exemplo, uma programação mensal de lavra. Na segunda etapa eu tenho a simulação estocástica e o lucro superado. Então, nesse trabalho eu usei simulação, o método de Turning Bands para fazer a simulação. Aqui eu peguei aleatoriamente 6 modelos simulados de teores de cobre. A partir de cada um dos modelos simulados eu tenho uma função de transferência para o lucro. Então eu tenho o E-Type, uma distribuição de referência a partir do E-Type dos meus modelos simulados, e um modelo de lucro esperado. Depois eu carrego isso num software que foi desenvolvido em linguagem Python, a minha base de dados. Então aqui nessa ferramenta ele só vai otimizar minério. Então eu só estou vendo aqui a cada bolinha que nós estamos vendo aqui, círculos pretos, eles representam o centróide de cada um daqueles blocos do Walker Lake, e nas regiões onde era estéreo não carregou, ele não trouxe, e ele visualiza só em 2D. Como o Walker Lake já é em 2D, então ele está trazendo tudo para a mesma base. Mas se eu tivesse uma base 3D, ele pegaria o máximo Z, e otimizaria só os blocos que tivessem expostos. Na prática, na programação semanal, eu não vou lavrar estéreo para buscar um bloco. Então já é uma premissa da ferramenta lavrar somente blocos que já estão expostos, né? Na segunda etapa, então, eu vou já gerar os clusters. Aqui ele usa mapas auto-organizáveis de Cohone, que é uma rede neural que tem como um dos critérios a distância euclidiana. Então tem 3 processos básicos de definição dessa rede ou desse cluster, que eu coloco aleatoriamente neurônios que eu quero fazer a sinapse. Esses neurônios vão fazer ligações com cada um desses blocos. O neurônio vencedor mais próximo ganha, e ele vai influenciar os neurônios na volta dele por um processo de cooperação. E por fim, à medida que eu vou evoluindo o processo de aprendizado, ele vai diminuindo o aprendizado. Então eu faço, no primeiro momento eu
tem um ajuste mais rápido e num segundo momento um ajuste mais fino do meu cluster. A grande vantagem é a velocidade disso, né? E o que tenta simular o posicionamento das escavadeiras na lavra. Na prática eu tenho a mina distribuída mais ou menos em regiões. Eu até posso ter tipologias ou características específicas de teores, mas na prática eu tenho regiões frente 1, frente 2, frente 5, frente norte, enfim, mais ou menos parecidas, separadas em regiões. Então o critério de distância euclidiana ele faz sentido em muitos casos. Depois disso, bom, eu já tenho os clusters. Nesse caso aqui eu separei um exemplo com 4 clusters. Agora eu vou otimizar propriamente dito. Eu quero fazer a minha programação da semana. Eu separo meus números de blocos, que é o comprimento do caminho. Então eu vou otimizar ali entre 105 a 110 blocos especificamente. E vou selecionar aqueles blocos daquela região, né? Aqui vocês podem ver o que ele faz. O algoritmo genético ele vai fazer cruzamentos entre gerações e vai avaliar na função aptidão os mais aptos sobrevivem. Aqui a minha função de aptidão ela tem maximiza o inverso das distâncias, maximiza o meu lucro e maximiza o inverso das diferenças entre os teores do meu histograma de referência e o meu histograma da programação daquele período. Depois eu faço isso diversas vezes. Eu tenho simulação 1, benefício 1, agrupamento 1, plano 1, comparo com meus N planos e faço isso para minha simulação 2, benefício 2, agrupamento 1, agrupamento N, plano 2, faço, e aí assim eu tenho sucessivamente minhas N simulações. Então eu faço meu planejamento estocástico de lavra. Aí eu peguei o estudo de caso de uma mina de fosfato. Nesse caso eu peguei o plano anual, fiz as simulações dentro do plano anual, também usei Tannenbenz como método de simulação, transformei os meus teores em lucro e separei um plano do período. Então eu já tenho lá a programação do mês já pré-estabelecida pelo planejamento. Por exemplo, em dezembro eu já sei, a equipe de planejamento já me entregou o plano de dezembro. Eu já sei a topografia do início do mês e a topografia do final do mês. Dentro desse intervalo de planos, eu vou fazer a otimização, o sequenciamento da minha semana, buscando maximizar o meu lucro daquela semana e minimizar a minha variabilidade de teoria na alimentação da planta. Então eu carrego isso no STMP, no Short Term Mine Planning, e vou rodar isso diversas vezes. Aqui eu vou carregar e vou setar os parâmetros. Nessa primeira etapa eu seto. Então aqui vocês estão vendo a área dessa mina de fosfato. Coloquei 3 clusters, ajustei e estou ajustando e tá adequado os pesos da minha função. Posso rodar agora isso diversas vezes. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo, são 5 simulações, poderiam ser mais simulações, e ele vai rodar, vai gerar os resultados dessas 5 simulações ao longo do tempo. Então eu peguei, vou rodar 2 agrupamentos. Então ele roda o primeiro o Corrone, mapa auto-organizável, e gera 5 planos para cada uma das simulações. Depois eu faço um segundo agrupamento, que é o agrupamento 1, rodo novamente para essas 5 simulações. Então eu vou ter 2 agrupamentos, 5 simulações, 10 planos de lavra para cada uma dessas simulações. Então depois disso eu vou gerar os resultados. A última janela se chama Result Viewer do plano. Então eu vou olhar esses 10 planos que eu gerei e avaliar em box plot, comparar com meus 5 planos. Plano 1, vou comparar com plano 1, 2, 3, 4, 5, plano 2, plano 1, 2, 3, 4, 5, plano 3, plano 1, 2, 3, e gera um box plot aqui da minha função aptidão. E ele já me dá nessa janela, ó, plano 7 foi o que deu maior aptidão e que deu a menor desvio padrão. Então aqui é o agrupamento 1, simulação 2, ó. Pega o 7, começa por ele, agrupamento 1, simulação 2. Ele ainda gera
um box plot para o lucro. Então eu poderia selecionar, ao invés de maior aptidão, maior lucro. E ele ainda gera um box plot de comparação das diferenças de histograma. Então, ao invés de aptidão, poderia ser... e gera no final o meu histograma de referência versus o meu histograma daquela programação do agrupamento 1, simulação 2 do E-Type. Está usando o E-Type aqui. E salva isso numa pasta com as minhas 10 simulações. Então eu vou no agrupamento 1, simulação 2, e o que ele salvou ali, né, no dataset? Ele salvou um arquivo XYZ, a minha variável teor, o meu benefício e a semana. E ele entra com os dados semana 0, a semana 1 vai ser a semana que ele vai otimizar. Então, ele pegou aqui 54 blocos que eu setei lá na ferramenta. Aquele ali são os planos da semana. Eu sei o tamanho do bloco e sei a minha densidade, eu sei calcular a minha massa gerada naquela semana. E além disso ainda calcula a média dos teores, por exemplo, nesse caso deu a 8,71. Aqui ele ainda salva os parâmetros das minhas funções de otimização, salva os pesos do cluster e salva cada um dos clusters e a minha melhora da minha função em cada geração, minha função aptidão em cada geração. Então ele começou com 15, está terminando com 16,8. Então significa que o algoritmo, as gerações melhoraram a aptidão ao longo dos cruzamentos entre gerações. Então no final eu peguei um exemplo de 5, mas nessa mina de fosfato eu tinha 50 simulações. Fiz 2 clusters para ela, então gerei 100 planos de lava. E o meu plano ótimo selecionado foi o máxima aptidão e dividido pelo meu desvio padrão. Então nesse caso foi o plano de 29, seleciono o plano de 29 de hora. Esse aqui eu vou começar por ele. E como eu tenho 50 simulações, eu consigo calcular a incerteza associada àquele plano da semana 1. Então eu tenho a minha média, o meu desvio padrão, o meu quartil superior, o meu quartil inferior e meus máximos e mínimos. Eu sei a incerteza associada àquele plano da semana 1, por exemplo. Poderia, no caso o gráfico de baixo é a dispersão dos fitness de teor, poderia ser selecionado ao invés de a máxima aptidão, minha máxima dispersão de teores, por exemplo. E por fim, ainda no estudo de caso, eu pedi para o planejador dessa mina, me faz um plano de lavra, pega esse modelo E-Type, me separa uma programação da pilha ao longo desse mês, 4 pilhas ao longo desse mês, que eu vou rodar o STMP 4 vezes ao longo do mês para gerar as simulações. Então na tabela a gente pode ver lá o teor de P2O5 associado, a média foi 8,67 pelo STMP, o P5 4,27, o P95 15,77 e o manual deu 8,48, né? Então aqui eu consigo avaliar. E desvio padrão deu 3,34 pelo STMP e 3,47. Então assim, o teor médio do STMP deu um pouco maior do que o teor médio do manual e o desvio padrão deu menor. Então o plano ele conseguiu ser melhor naquela semana. No final das contas, as conclusões que eu chego, a comparação dos blocos selecionados pelo método proposto, melhoraram o lucro na ordem de 2,29 e reduziram a variabilidade relativa dos planos em 10,76. Né? Então, a hipótese investigativa, consigo maximizar o lucro e minimizar a variabilidade? Consigo, a partir da função aptidão, que melhora ao longo do tempo. E eu consigo ser melhor do que os métodos tradicionais. Nesse comparativo, nesse exemplo, eu provei que sim. Né? Quais são as vantagens da utilização desse método? Né? Então eu consigo quantificar o risco associado a esse plano. Eu tenho uma flexibilidade muito maior do que um simples teor de corte.
eu consigo, a partir da função de lucro, mexer no preço, ou mexer nos custos, ou inclusive colocar uma função de recuperação metalúrgica para cada litotipo. Então tem uma flexibilidade maior para definição de minério externo. E a velocidade de geração de cenários, né, foi possível até avaliar aqui muito rapidamente. Geramos 10 cenários, então em 3 minutos geramos 10 cenários, em 30 minutos aí geraria aí 100 cenários, com certeza. Então essa é a grande vantagem da ferramenta. E vou agradecer a todos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço.